o que é que eu também posso dizer assim? São palavras iniciais. Eu gostava de, em família, conversa-se, não é? Então, eu gostava que pudesse corresponder a questões que vocês colocam, se é que eu sei responder, porque há coisas que eu não vou conseguir responder certamente se são acerca da explicação de um livro, que é uma coisa que não existe, não é? Então, o que é que está aqui também é que a família é sempre um lugar de mistérios. Há mais história numa família do que numa cidade inteira. Na família moram ali confidências, não é? Segredos, histórias que não estão bem contadas, não é? Isso é uma tentação enorme. A gente vê até na novela, a novela realmente tem uma coisa, uma relação obsessiva com isto, que é, de repente descobre-se que o fulano é filho do outro e a outra afinal é mãe do não sei quem, e de repente há ali umas coisas extraordinárias, mas é um tema comum que atravessa esta coisa da redescoberta de que não somos filhos de quem pensávamos ser. E isso corresponde a um medo. Eu também pensei assim quando eu fui menino, pensava que aqueles não eram realmente os meus pais e não podia pensar muito mais porque a nossa família era muito pequena, era os meus pais e os meus 2 irmãos e não havia avós, não havia tios, não havia primos, portanto a minha constelação familiar foi muito pequenina e por isso eu acho que isso foi encorajou-me a que eu pudesse romper e inventar tios, avós e primos, etc., porque eu tinha uma inveja enorme dos outros meninos que falavam do avô e da avó, etc. E eu, a certa altura, até inventei que eu dizia logo que tinha 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 avós, não é? Para não ficar diminuído. Mas, portanto, no meu caso, esse nascimento da ficção correspondia a esse momento em que os meus pais nos sentavam. Todos os pais fazem isso, não é? Mas ali era um momento muito especial, porque para eles próprios era um momento especial, porque eles reconstruíam um país que tinham sido obrigados a deixar, porque o meu pai saiu de Portugal como exilado político e não podia voltar, pelo menos enquanto durasse aquele regime, não é? Então, o que eles faziam quando nos contavam histórias era reinventarem esse lugar de quem tinham muita saudade, não é? E isso, as histórias que eles me contavam não eram importantes, eu não me lembro de nenhuma, mas a paixão, o fascínio que eles tinham, a maneira como eles se refaziam a si próprios quando contavam uma história, correspondia à mesma paixão que a gente tinha, esse gosto de ter ali o pai ou a mãe só para mim, sentado na mesa de cabeceira, não é? E isso era um momento de encantamento, de deslumbramento, não é assim? E eu acho que isso foi... Eu nasci aí escritor, porque de facto essa magia desse momento, é isso que eu persigo, não é? E são essas vozes antigas que me fazem escrever. Portanto, eu aqui quis voltar a esta coisa que é um lugar, um espaço, que é sempre um espaço cheio de fantasmas, cheio de ficção, que é o espaço da família, não é? Como é que a família se reinventa sempre, como é que ela depois se redescobre, tem uma história. A família é um lugar que produz histórias, uma espécie de fábrica de histórias, e ela própria eu vou descobrindo. Então hoje, falando com minha mãe tem 93 anos, meu pai tem 90, os dois estão vivos, ainda hoje nos fascina que eles contem coisas do passado, porque não têm a memória do presente, mas têm uma memória muito firme do passado. Mas aquela história que eles reinventam e que nos contam é sempre diferente, tem sempre uma cor diferente. Qual é a verdade disto? Não interessa. Não é? Porque esse passado é sempre um passado inventado. Não é? Porque quando se procura a verdade, nós estamos já num outro território, que não é um território mais feliz. Então, eu agora estou disponível para que vocês façam perguntas, de maneira que isto não seja uma coisa só de uma direção daqui para aí, mas que seja uma coisa trocada, não é? Eu queria fazer uma pergunta, não é bem uma pergunta, mas conversar um pouco sobre o livro. A gente poderia dizer que o livro é um livro religioso, no sentido em que ele faz há uma religação entre a cidade e a ilha, e uma religação também entre a geração mais nova e a geração mais velha. A gente poderia ler o livro, não sei se você pensou nisso, como o segundo nascimento de Marianinho, quer dizer,
Na verdade, ele vai para um velório para ser o mestre de cerimônia do avô, mas na verdade ele está indo para o nascimento dele, e parece-me que ali há um segundo nascimento. Queria que você comentasse um pouco essa ideia desse conceito de religiosidade, de religação, e desse segundo nascimento do Marianinho. Bom, eu acho que ficaria mais bem visto se eu dissesse que pensei nisso. Não pensei. Assim, o verbo pensar para mim não funciona quando se está a escrever um livro, não é? Seria uma grande mentira eu agora dizer que pensei. E eu aqui descobri uma história muito bonita que eu acho que é brasileira, é de um filósofo brasileiro que conta num livro dele uma coisa muito bonita, que é muito breve, que é uma história de uma fala do gafanhoto com a centopeia. E o gafanhoto diz: eu tenho só 6 patas e para me mexer é uma coisa que tenho sempre uma certa dificuldade, não sei se começo pela parte de meio, de trás, da frente, etc. E você tem 100 patas, como é que você faz isso? E a centopeia diz assim: de facto, é uma coisa que eu sei sem saber que eu sei, não é? Nunca pensei nisso, mas fez bem em perguntar, eu vou começar a pensar neste assunto. E aí a centopeia nunca mais se mexeu, ficou paralítica para o resto da vida, não é? Então, o que eu tenho medo é assim, há escritores, o Miguel sabe bem disto, há escritores que criam um livro a partir de uma arquitetura, eles constroem um plano. Eu não sei fazer, tenho até uma certa inveja, porque dá um trabalho enorme quando nós não temos um plano básico. Então, o que eu faço é uma coisa muito caótica. Eu escrevo uma tentativa, volto, regresso, deixo-me seduzir. Eu tenho que construir um personagem que me seduza e que me conduza. Então, essa é uma linha que é sempre muito complicada, porque a certa altura começam a surgir mais personagens, a gente tem que fechar a porta, eles batem a porta insistentemente, a gente não abre, tem que expulsar alguns da casa, etc. E é muito difícil. Mas eu gosto da sua interpretação, acho que de facto, provavelmente aquilo que eu quero fazer porque vamos dizer assim, eu sou um ateu não praticante, eu sou alguém que pensa que não é religioso, quer dizer, que não tendo religião, pensa que não é religioso. Eu sou profundamente religioso, no sentido que o Miguel está a dizer, quer dizer, de procurar aquilo que é a etimologia da palavra religião, é essa de religar, de nos religarmos, não é? Então eu faço isso muito por um momento da beleza, quer dizer, assim, quando eu vejo alguma coisa, uma paisagem, escuto música, que de repente me rouba do mundo, rouba-me do tempo, e eu quase começo a chorar, quer dizer, assim é como eu precisasse de me dissolver naquele momento, perder a minha dimensão, já não sou o centro, e faço parte dessa harmonia que está ali a construída. E para mim esse é um momento divino, esse é um momento em que eu não rezo, não é assim, mas assim, é como se houvesse ali uma fala que está unindo-me com os deuses, não é? No caso de Moçambique, essa religiosidade também não tem nome, não é uma instituição, não é uma religião oficial, mas é uma religiosidade profundíssima, né, das pessoas e digamos, a crença nos antepassados, o culto dessa relação com quem já morreu, que são os nossos deuses, no plural, passou aqui para o Brasil, quer dizer, eu acho que ela viajou da África Ocidental, que é uma outra coisa diferente. A nossa é um bocadinho mais desorganizada. Há a ideia de um Deus, mas esse Deus é um Deus que se ausentou, é um Deus que pensa que não tem que tomar conta da sua obra, não é? Aceita a ideia da sua própria perfeição, vamos dizer assim, e, portanto não tem que ter controle, não tem que ter uma ligação mais. Ele saiu. Nós não temos mais maneira de falar de ter relação com esse Deus. Temos relação com os deuses que são os mortos, e esses mortos vivem. Nenhum morto morre em África. Eles estão presentes e estão comandando a vida connosco. Portanto, o que está aqui no livro é um bocadinho isso, essa ideia de que fazemos família não só com os viventes, mas com quem está ou já num outro lugar ou na transição. Você falou da família ali também, nós conversamos um pouquinho. O que é interessante nessa família do Marianinho é que há relações fora do casamento, quer dizer, existem tensões. E mesmo, digamos, o personagem do mal ali, digamos, que seria o tio, ou o Tímio, a gente tem um amor muito grande pela família toda, quer dizer, é uma família que mesmo o vilão, ele passa um certo bem-estar para quem está lendo.
E também não existe o ciúme na família, quer dizer, é claro que você percebe que as mulheres querem o amor do Mariano, do avô Mariano, mas não existe uma relação de ciúme. Então é uma família muito positivada, uma família com um sentido muito positivo. E isso eu acho que é uma grande novidade dentro da literatura, porque geralmente os romances que tratam de família, eles tendem a mostrar muito mais as tensões. No teu livro as tensões existem, mas existe uma coisa maior, que todos querem ser amados, né? Essa impressão que fica, todas aquelas pessoas, a miserinha quer ser amada, a admirância quer ser amada, quer dizer, todas elas querem ser amadas e não existe o ódio entre elas. Isso é uma coisa muito bonita. Então a minha pergunta, não sei se eu vou fazendo as perguntas, você não precisa responder. Aqui no Brasil nós temos um político, Paulo Maluf, que foi prefeito de São Paulo. Então, quando alguém perguntava assim, olha, no seu governo houve um desvio de verba de não sei quantos milhões, ele responde as perguntas sempre assim: no meu governo eu fiz não sei quantas mil casas, não sei quantos quilômetros de asfalto. Então ele nunca responde as perguntas. Então você fique à vontade para não respondê-las. Mas assim, a pergunta que eu faço essa é uma família tipicamente moçambicana? Eu estou falando como uma pessoa ignorante, que não conhece a cultura da África. Quer dizer, essa maior abertura, tem uma metáfora muito bonita, que é aquele momento que tira o teto da casa para o morto conviver com o céu. Quer dizer, essa abertura da família é moçambicana ou é uma experiência poética, pessoal tua? Bom, no meu governo eu... Não, eu posso responder à pergunta. Não, a minha família não é uma família tipicamente africana, não é? E tem histórias de ciúme, tem história de posse, não é? Mas eu não quero dizer que as famílias africanas não tenham isso, mas eu acho que há uma outra... Bom, a estrutura da família desde logo é diferente. São famílias poligâmicas, não é assim? Portanto, um homem pode ter 3, 4, 5, 6 mulheres. O inverso não acontece, mas portanto, se isto é assim, toda a relação de amor e de maneira como se distribuem os afetos, etc., é uma coisa que se organiza de uma maneira diferente. Algumas dessas coisas que eu tomo da realidade, quer dizer, portanto, esta ideia de que quando se morre, o morto fica dentro de casa, mas é preciso tirar o teto, é uma prática, não exatamente aquela ilha, mas é uma prática que eu encontrei no norte de Moçambique, no conjunto de rituais da morte, etc. Então, a ideia é que eu faço disso, às vezes invento, mas outras vezes vou buscar a realidade, faço um tratamento poético e dou aquilo que é, digamos assim, a minha leitura do mundo.